Está começando aqui na Masper TV mais um Mulheres que Constroem. E eu tô aqui, né, gente? Vocês já viram a poltroninha aqui na OVU, que está nos apoiando, que abraçou esse projeto junto conosco em levar conhecimento para mulheres do Brasil e ensinar aí o beabá do empreendedorismo para todas as mulheres. E juntas construirmos negócios prósperos. Então, hoje tem muito conteúdo de novo, tem Juliana Saboia trazendo uma aula de gestão, temos a Rafaela também com aqueles assuntinhos de contabilidade e a Laura trazendo aí várias dicas e macetes para o marketing da nossa empresa. Então, pega o caderninho, a xícara de café, porque tem muito conteúdo para ti hoje. Para começar então, esse programa muito especial que agora a gente já está entrando realmente nos casos mais práticos de um negócio. Temos aqui Juliana Saboia, gestora. Gente, tive o prazer de assistir a uma palestra da Juliana que eu fiquei encantada depois de uma mentoria e pensei, ela tem que comunicar isso para as mulheres, tem que trazer esse conhecimento. Ju, vou te chamar de Ju, a gente já se encontrou 2 vezes, já é Ju. Conta pra gente, assim, como começar a gerir um negócio, né? Nos episódios anteriores, a gente ensinou as meninas a abrirem um MEI, a começar a estruturação. Mas e agora? Estou estruturando. Como vou fazer a gestão desse monstro que é o negócio? Então, assim, primeiro, Luana, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando tu me abordou. Eu falo que poder potencializar as vozes daquilo que a gente vive como empreendedora é um pouco da minha missão também. E poder encontrar um canal que está fazendo isso melhor ainda. Sim. Então, assim, depois que eu digo que empreender é um sonho para muitas mulheres, para algumas é um sonho, para outras é uma necessidade. Uhum. E quando a gente tira do papel, que é, bom, tive a ideia, tirei do papel, ou surgiu a necessidade, seja por uma demissão pós-gravidez, seja por uma separação pós um relacionamento, ou seja por não se encontrar no mercado de trabalho, e aí a gente vai fazer esse momento, vem aquele friozinho na barriga. Então vem aquele primeiro momento de, nossa, vou fazer, consigo estruturar tudo, e aí vem o dia a dia. Uhum. E muitas vezes é nesse dia a dia que a gente cai, que a gente desanima. Então eu digo que, eu digo que o primeiro passo, depois que a gente começa, é ter muita certeza do porquê a gente está fazendo isso. Uhum. Porque é o porquê que vai nos dar o motivador para esses momentos ruins. Mas falando bem tecnicamente em estruturação do negócio, o plano de negócios é um primeiro passo. Uhum. Quando eu decidi empreender em 2008, né? Então já é um longo caminho nesse mercado. Já tive empresa, já tive cantina, já tive N coisas. E eu brinco que o empreendedorismo está na minha veia, porque a minha mãe foi empreendedora. Então lá com 7, 8 anos eu fazia as pulseirinhas para vender. Então isso estava Estava gritando e eu precisava botar isso para fora. E quando quando a gente falava em plano de negócios, era um documento muito complexo, eram páginas e páginas e páginas, e tu tinha que ter alguém para fazer isso para ti. E claro que é muito melhor se tu tiver recursos para contratar uma consultoria e uma pessoa que vai te ajudar. Mas hoje a gente tem ferramentas do Sebrae, por exemplo, ou outras tantas ferramentas gratuitas que a gente pode utilizar para estruturar esse plano de negócio. Então existe o Canva. Se quem quiser botar no Google, procurar por Canva, plano de negócios, vai encontrar. E é um documento único onde a gente preenche as principais informações para ver se aquele negócio faz sentido, se aquele negócio está estruturado realmente, para eu conseguir ter uma visão mais ampla. E aí, com isso, a gente começa a operação. Sim, inclusive eu usei o Canva, eu usei esse modelo quando eu comecei na jornada aí de empreender. Eu fiz isso também, porque eu precisei buscar muito, né? Eu empreendi do zero. E inclusive a gente vai deixar para quem depois vai nos assistir no YouTube, vai ter o linkzinho lá para dar esse acesso ali para o Canvas, mas eu usei muito isso, tá? Eu fiz exatamente isso, tive a ideia, vou fazer, dei o primeiro passo e agora? Né? Aí eu entrei realmente nessa questão de gerir, porque uma coisa é tu pensar e idealizar, outro universo é gerir. É gestão, é o dia a dia, né? Então, ali na Palco, por exemplo, né, que é a empresa que eu hoje, né, sou desde 2018, eu sou sócia na Palco, eu e minha sócia. A gente trabalha com aceleração de negócios. Então, a gente pega muitas pessoas que chegam ou com o negócio rodando, ou com o negócio embrionário. Tive a ideia por onde eu começo. E a gente fala muito durante esse processo de aceleração sobre o dia a dia.
Então, por que é importante pensar na gestão, né, pessoal? A gente muitas vezes empreende algo que a gente gosta. Então, eu gosto muito de fazer bolo. Que legal. Mas o dia a dia da empreendedora não é só fazer o bolo. Né? Seria ótimo. Seria ótimo tu né? A gente faz só o que gosta. Exatamente. Seria ótimo. Eu adoro atender cliente, eu adoro estar falando com as pessoas, adoraria poder fazer só isso. Mas eu tenho que fazer o financeiro. Eu tenho que falar com a contadora, eu tenho que pensar nas redes sociais, hoje a gente não tem time fixo, mas a gente tem freelancers que trabalham pra gente, então eu tenho que pensar na gestão desses times. Então, existem outras tarefas que estão por trás, que dependendo do tamanho que eu começo, ou do tipo de negócio que eu tenho que pensar também. Então, eu me lembro ali no gramado me perguntaram, né, de tantas tarefas que eu tenho que fazer primeiro, por onde é que eu começo? E essa resposta eu dou há bastante tempo. Começa por onde dá dinheiro. Então, aonde pega? Eu estou tendo muito custo com alguma coisa? Por exemplo, gente, hoje, antes de vir para cá, eu estava negociando com o meu gerente de contas do banco, porque minha tarifa de conta estava muito cara. Então, eu vou negociar, eu quero uma tarifa mais barata. Então, por onde é que eu comecei meu dia? Por onde entra dinheiro ou por onde sai dinheiro. Então, está tendo custo alto, eu tenho que revisar meus custos e ver onde é que eu vou cortar. Não está entrando dinheiro, então o que está faltando? É prospecção, sair na rua, dar a cara a tapa, que nem a gente fala, tá nos eventos, aparecer para conseguir mais cliente. É o meu preço que está muito baixo, são os meus insumos que estão muito caros. Então, isso sempre tem que ser o foco principal, porque é isso que vai fazer o meu negócio rodar. É por onde vai entrar o meu dinheiro, e onde eu vou poder pagar meus fornecedores, onde eu vou poder pagar o meu time, onde eu vou poder me pagar, que também é importante, e fazer a minha empresa rodar. Então, eu tenho no dia a dia da gestão, tem esse lado financeiro que ele é importante. E não é o financeiro do contador. Eu passo para minha contadora, ela que resolve a contabilidade, graças a Deus, existe contador, porque eu não entendo nada, né? Sim. E tá tudo bem também, tá tudo bem. Porque tu não precisa dar conta da empresa toda. Não. Ainda mais quando tu já tem uma operação maior. Num primeiro momento, tudo é menor. A gestão é menor, a contabilidade é menor, o marketing é menor, beleza, fazer sozinha. Mas isso também achei muito interessante tu pontuar, porque a mulher tem muito de eu preciso dar conta, eu sou mulher, polvo no meu negócio e eu preciso fazer tudo. Eu sofri muito isso. Tá? No início era só eu e meu sócio ali, eram os dois funcionários, né, dos estúdios, e foi crescendo, e eu precisava de ajuda. Né? Então, eu acho que isso é legal tu trazer, porque sim, que, graças a Deus o negócio cresceu e tu precisa de ajuda. E não preciso me especializar em tudo. Eu fiz quando era necessário, porque eram entradas de dinheiro, mas quando eu consegui, é quase uma delegação, né? Uma delegação. Deleguei e foquei no que eu sei fazer. E é exatamente isso, porque a gente começa muito eu-empresa, né? Eu empresa. Eu falo de 2008 a 2018, eu era eu-empresa. Eu trabalhava como consultora, eu tinha meu negócio, fazia tudo. Ok, era um volume de trabalho que eu conseguia dar conta. Em 2018 veio a sociedade, a gente começou a crescer. E até ano passado, muitas coisas a gente não tinha. Muitas coisas era a gente. Quem olhar nossa rede social para trás, vai ver que era um horror. Porque a gente não tinha tempo, a gente não tinha... Mas estava fazendo. Mas estava lá. Estava fazendo. Então tem muito isso, de saber também o momento certo. Eu já tive clientes nossos que chegaram, mas eu quero ter isso que vocês têm. Eu quero site, eu quero proposta comercial, eu quero... Ok, vai chegar esse momento. A gente pode ter isso... o homemade, feito em casa mesmo, que a gente fala do jeito que dá, porque precisa ter, né? Como é que eu vou chegar num cliente e não vou ter uma proposta comercial? Mas ela não precisa estar perfeita ainda. É uma escalada. O negócio, para ele ser sustentável, ele tem que crescer aos poucos. Isso é uma dos pilares que a gente tem na Palco, assim, enquanto gestão do negócio. Eu não vou dar saltos que eu não possa sustentar. Então, desde o momento que a gente abriu, fez a sociedade, a gente tinha muito claro isso. A gente só vai investir quando o dinheiro estiver entrando. Senão a gente não vai investir. Acho que isso, já vários ensinamentos, mas isso realmente faz toda a diferença. Né? Até a gente já comentou aqui a questão que as pessoas fazem exatamente isso. Olha o negócio do outro e eu já quero ter isso, acabo me endividando, acabo dando um passo maior, não consigo sustentar e afundo o meu negócio. Exatamente. E aí vem a desistência. E vem, mas é muito difícil empreender. É difícil empreender, é difícil ser CLT, é difícil ser funcionário público. E aí tem um ponto que é legal, porque assim, quando a gente vem para o empreendedorismo, muitas pessoas vêm vindo de uma demissão da CLT, vindo de uma exoneração do funcionalismo público, que é um outro mundo. Quem é CLT ou é funcionário público tem um mundo até certo ponto mais garantido, mesmo que tenha perigo de demissão, de exoneração, tu tem um dia a dia que é completamente diferente de quem empreende.
E essa virada de chave, às vezes, demora para acontecer. Eu lembro quando eu fiz essa virada, porque eu saí do mundo seletista e fui empreender, porque eu queria. E eu me lembro como eu perdi minha identidade nisso. Porque até então eu era Juliana Saboia, da empresa tal, com cargo tal, e as pessoas me conheciam assim. Eu ia no banco, eu tinha a conta corrente por causa daquela empresa, enfim, eu tinha benefícios por causa Era daquilo. uma pessoa. Era uma pessoa. Saí e virei a Juliana Saboia, consultora, que ninguém sabia quem era. E aí eu fui reconstruindo essa imagem. Então, saber dar tempo para as coisas, seja para a virada de chave, né, de sair do mundo que eu conhecia para um mundo completamente diferente, que vai me exigir muito. E eu digo também, quando a gente vai empreender, empreende uma coisa que gosta. Porque tu vai viver aquilo tão intensamente, vão ser 24 horas, 7 dias por semana. E essa é a realidade. Então a gente tem que gostar muito daquilo e dar tempo ao tempo. Eu sei que é difícil, a gente vive num mundo muito ansioso. Né? Isso é verdade. É verdade. As redes mostram mundos maravilhosos. E aí a gente acaba se cobrando. Né? Por que eu não estou no mesmo ponto que aquela mulher? Mas por que o meu negócio não cresceu antes? Claro que a gente tem que ter um olhar também para entender onde a gente pode melhorar. Ok, isso é uma coisa. Mas querer correr antes do tempo, a gente pode perder dinheiro, a gente pode se frustrar. E muitas vezes pode... eu falo que pular etapas, ela não te traz maturidade. Querer correr na frente não vai te trazer maturidade. Usar os atalhos. Os atalhos, né? Excessivamente, né? Diferente de aprender com quem já fez, né? Que é o que a gente está trazendo aqui. Juliana, né, que já tem muita experiência no mercado, agora na Palco também, é diferente absorver o conteúdo e aplicar na realidade de não, vou fazer igual, né? Vou copiar o que ela está fazendo porque eu quero ter o resultado igual ao dela. Que isso é uma coisa que, infelizmente, a rede social, que está extremamente presente na nossa vida, traz muito disso. Né? Faça isso para ter X resultados. Dia a dia de cada um, né? Como a gente estava até conversando aqui nos bastidores, eu não tenho filhos. Tu tem filhos. Nós gerimos empresas, mas são mundos completamente diferentes. Então, eu acho muito importante fazer isso, de se entender e respeitar o seu tempo, respeitar o seu processo, que ele vai ser a maturação da empresa. Perfeito. Eu digo, a rede social ela pode ser um grande impulsionador, se a gente souber usar da forma correta. Que é acordar, ver alguém que fez os stories super animado e falar, eu vou me motivar também. Mas se a gente passar o tempo inteiro se comparando, e principalmente os nossos negócios, sem entender o que tem por trás, há uma grande chance de ser um tiro no pé ou de não chegar aonde a gente quer chegar. Então, buscar o conhecimento e buscar se conhecer também nesse processo. Entender onde a gente não é boa. E eu digo isso porque eu falo, tem coisas que as pessoas me olham, ai Ju, tu faz tudo tão bem. Eu falo, não gente, tem um monte de coisa que eu não faço. Tem coisas que eu sou boa, tem coisas que eu não sou boa. E no que eu não for boa para o meu negócio, eu vou delegar. Eu vou fazer um curso para aprender se eu não conseguir delegar. Eu vou, quando tiver disponibilidade, contratar profissionais para trabalhar junto comigo. Eu vou permutar. Isso é uma outra coisa legal que a gente também gosta de trazer. Nem tudo precisa ser... Tudo é negócios, ok? Mas nem tudo precisa necessariamente envolver dinheiro. Muitas vezes pode envolver permuta no processo de construção da empresa para quem está começando. Tem tanta gente fazendo coisa legal, tanta gente querendo aparecer. Então, vamos trabalhar juntas. E o bacana do universo feminino é que, passado o período em que a gente competia, ou que falaram pra gente que a gente competia, que deveríamos competir. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Hoje a gente vê um movimento muito legal, que são mulheres se unindo para que os negócios femininos cresçam. Porque a gente sabe que, para o mundo feminino, a independência financeira é extremamente importante. E ela vem através do trabalho. A dependência não é algo bom. E aí, quando a gente fala em filhos, isso fica muito mais forte. Eu falo, eu entendo todo o meu privilégio de ser casada com um cara que impulsiona o meu negócio, que super acredita em mim, que está lá agora de manhã com meu filho para eu poder estar aqui e que a gente troca muito. Mas eu sei que isso não é o comum. Então, eu entendo esse privilégio. Mas eu gostaria muito que outras mulheres pudessem passar por isso. E que tivessem o seu negócio. Então, ter esse olhar para que a gente possa crescer juntas é algo que começou num movimento já faz um tempo, mas vem se intensificando e vem se mostrando verdadeiro. Né? E isso facilita muito nessa questão de permuta, de parceria, né? Eu gosto muito do termo parcerias. Olha só, eu tenho essa prestação de serviço e tu tem essa outra. Vamos nos juntar para fazer o negócio das duas crescer, né? Não necessariamente envolvendo dinheiro, mas até isso tem que estar no plano de negócio. Tem que estar no plano e tem que ter contrato. Tem que ter contrato. Isso é uma outra coisa, gente. Faça um contrato para tudo. Se eu posso dar uma dica, faça um contrato para tudo. Por quê? E contrato simples, gente. Eu digo, vai lá na internet, modelo de contrato para parceria, modelo de contrato para permuta. Por quê? E mesmo quando envolva questões financeiras.
quanto mais detalhado tá o serviço que a gente vai prestar ou como vai se dar essa relação, lá na frente, se surgir qualquer problema, temos um contrato. Porque a gente entra muito no, vamos sentar para tomar um café e ver como é que a gente pode se ajudar. Ótimo, é assim que começa mesmo. Mas e depois? E se essa ajuda não é tudo aquilo? Eu já vi muita gente perdendo porque fez um contrato de boca e aí a pessoa que ia prestar o serviço conseguiu um cliente pagante e aí largou fora. E deixou na mão. E deixou na mão. E deixou na mão. Então, assim, contrato, não que o contrato vai fazer a pessoa fazer, mas ele te dá um peso maior e profissionaliza o teu negócio. Isso, já mostra que tu tá, mesmo pequenininho, e isso é legal, porque às vezes as pessoas ficam, eu não sou uma grande empresa, então não preciso fazer. Eu acho que até a mulher tratar o seu negócio só vendo bolos para o meu bairro, mas trata isso como um negócio, trata isso com seriedade, que na medida que ele for crescendo, só aumenta a seriedade. E isso também te traz uma visão de que tu é uma profissional. Isso é verdade, Guria. Eu lembro que logo quando eu comecei, como eu tinha dificuldade de chegar nos lugares e falar, e botar a gente fazia aqueles carnê de loja, né? Ficha de loja, profissão. E eu ficava olhando para aquilo, o que eu vou colocar aqui? Aí a primeira vez que eu botei consultora, falei, nossa, eu sou consultora, né? Tipo assim, eu me enxerguei te ali. Enxergou. Aí hoje eu já coloco empresária, porque eu tenho mais de uma empresa, enfim, né? Então hoje eu já escrevo empresário, um dia eu vou botar lá empreendedor em série, não sei. Mas assim, como é importante a gente assumir essa posição de que sim, eu sou uma empresária, eu tenho uma empresa com ou sem CNPJ. Né? É importante formalizar e tem que formalizar, e hoje está muito mais fácil de formalizar, mas é já se colocar essa roupa, porque a roupa que a gente coloca em nós é que a gente vai para o mundo, e é assim que as pessoas vão nos ver. Então, o cartão de visita no mercado gaúcho, a gente ainda funciona, já me perguntaram isso, tá? Mas tem que ter cartão de visita? No mercado gaúcho super funciona. Então, o cartão de visita, o contrato, dependendo do serviço que eu vou prestar, uma rede social que tu pode começar a fazer, não precisa ser ainda, depois vai crescendo, claro. A etiqueta que vai colocar nos produtos, a forma de conversar no WhatsApp, isso é uma outra coisa. Já vi muita gente que vai fazer os pedidos, que vai atender pelo WhatsApp e vem com a comunicação muito, eu falo, começa chamando a pessoa de querida, a gente já começa errado. Principalmente, eu não sei se isso é a nível Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul, o querida, ele não soa muito bem. Já fica a dica, quem for trabalhar com o público gaúcho, não começar com querida. Começa com querida e não com querida não é muito bom. Outra coisa que eu falo no WhatsApp, assim, agora entre parênteses, né? Gente, quando for mandar mensagem no WhatsApp, manda a mensagem inteira, pelo amor de Deus. A quantidade de mensagem que recebe, oi, tudo bom? Vazio. Aí tu responde, tudo bom. Aí a pessoa diz, eu queria falar contigo. Vazio. Manda mensagem, oi, tudo bom? Eu sou a fulana de tal, da empresa tal, queria conversar contigo sobre tal coisa. Entrega a mensagem inteira. Porque o WhatsApp é uma comunicação que funciona assim, mas ainda falta uma etiqueta digital nesse ponto. Então, na hora que eu tenho meu negócio, eu tenho que aprender a me comunicar também, né, com as outras, e não custa, isso eu acho legal. Tem muitas coisas que a gente pode fazer que ou não tem custo, porque é uma postura nossa, ou o custo é muito baixo. Eu brinco não, porque é uma verdade, o primeiro logo que a gente fez da Palco foi no Logaster, que hoje nem existe mais, tá, gente? Eu sou antiga, eu não tenho mais, mas existia. Que era um site que a gente fazia logos de graça. Então a gente fez todo o material, papelaria, de graça. Era bonito? Não. Era funcional? Sim. E era isso estava ali. Estava ali. E já dava uma outra cara para o negócio. Passado o tempo, a gente teve condições, sim, de fazer um manual da marca, contratar designer, aí ok. Mas começa assim. Então, tem muitos recursos. Isso é o bacana. Hoje, a gente olha na internet, tem muitos recursos bons, tem muitas ferramentas que nos ajudam. E se a gente souber usar, ou pedir para alguém nos ensinar, porque às vezes tem isso, eu não sei usar, mas alguém da minha família sabe, eu consigo profissionalizar, dar uma cara profissional para o meu negócio. E lembrando, né, gente, um negócio ele vai ter a parte financeira, ele vai ter a parte de marketing, ele vai ter a parte da gestão dos recursos, então comprar e vender os produtos, os serviços, né, vai ter a gestão dos fornecedores, vai ter a gestão dos times, se eu tiver times ou não, então, e vai ter o dia a dia. Gerenciar minha agenda, organizar meu dia a dia, né, olhar para o que eu tenho que fazer primeiro. Eu sou uma pessoa que vim da agenda de papel, lista de tarefas em papel. Eu ainda gosto disso. Eu adoro fazer o check. Adoro fazer o check, é uma sensação de dever cumprido, de pegar a caneta e fazer o check. Né? Aí eu migrei, tá? Agora eu já estou trabalhando com a agenda do Google e com a lista de tarefas do Google, mas dá o mesmo prazer, porque eu clico e ele risca, assim, acho que ele entendeu. Eu acho que ele entendeu esse sentimento que a gente precisa do riscado, né? Acabou. Então, isso, por exemplo, é algo que não custa dinheiro e que já
começa o meu negócio bem. Eu falo, ali na Palco, hoje, toda segunda-feira, a gente faz reunião para bater, né, as atividades, bater posição dos clientes, enfim, e também planejamento. Então, a gente para 2 horas semanalmente para pensar o negócio. Isso é uma outra coisa para quem vai iniciar, ou para quem já está rodando, é ter tempo para pensar o seu negócio. Porque a gente fica na operação, tem que vender, tem que produzir, tem que prospectar. Legal, isso faz parte. Mas em que momento tu pensa o negócio? E tu analisa o teu negócio, para que lado ele está indo, se ele está indo para o caminho que eu quero, se aquilo que eu estou fazendo está trazendo resultado. Então, ter este momento de planejamento também é importante para que as coisas aconteçam. É importante tu trazer isso, porque eu pequei por muito tempo nisso. Eu estava tão ali no operacional do vamos fazer e vamos fazer. Eu sou muito executora. Eu penso e já quero colocar no mundo, né? Então, eu estava, tipo, pensando e fazendo, só que eu não tinha um tempo para pensar no negócio. Né? E isso, eu empreendo há 3 anos, né? Comecei agora nisso tudo, mas busco muito conhecimento. E quando eu escutei isso e comecei a dar atenção, meu negócio já foi para outro nível. Porque eu tenho hoje, eu e meu sócio, um momento que é segunda-feira, que é o dia das reuniões, em que a gente senta e vamos pensar. Desliga o celular, a gente fecha as agendas e é só para pensar o negócio. E hoje a gente setoriza, né? Pensa por setores, mas a gente... E a importância disso, e o meu negócio já está estruturado, já tem unidades, vou começar a franquear, e eu vi, e dá para fazer agora também, tá tudo bem, sobreviveu até agora sem, ok, mas vamos colocar isso que faz diferença, né? Então eu acho que tem muitas coisas que, independente do momento que a empresa tá, dá para fazer. Dá para fazer, e o legal é, eu acho que uma das coisas muito bacanas do teu programa é exatamente a gente poder dar... A gente falou dos atalhos ali no passado, né? Que as pessoas querem muito atalhos, mas tem atalhos que são positivos. Sim. Então, eu digo, lá quando eu comecei em 2008, eu me lembro que eu fui em sebos comprar livros de consultoria, porque como não tinha muita coisa na internet ainda, para aprender a fazer. Hoje a gente tem muita informação e a informação ela está dispersa. E o legal é ouvir as pessoas que estão no mercado, quem está no dia a dia. Então, poxa, não, pequei por isso porque eu não tinha um planejamento. Legal. Agora eu tenho. Então, para quem está nos ouvindo, é isso. Poxa, eu não estava fazendo? Não estava, mas agora eu posso começar a fazer. Eu não conseguia fazer a gestão do meu negócio, agora eu consigo fazer. Então, é buscar nas pessoas que estão efetivamente atuando, ouvir as suas histórias, que vai ajudar com que outras pessoas comecem melhor do que a gente. Exatamente. Eu digo, né, que tem muitas formas de começar, mas se a gente começar certo, a chance daquilo acontecer de verdade é muito maior do que se a gente começar errado. E esse acho que é o intuito maior do programa, que é justamente ajudar a começar certo, né? Porque tem tanta informação, tantas coisas permeando o mundo do empreendedorismo, e eu entendi essa necessidade de mulher comunicar com mulher. Ah, sim. Porque isso também, se a gente fosse, não, né, desmerecendo o trabalho dos homens, mas se eu for conversar com um empreendedor homem, a dor dele vai ser outra, né? Vai ser outro tipo de empreendedorismo. São tipos diferentes, sim, porque mulher tem também questão hormonal, mulher é muito mais de apego, né? Tanto de delegação, de tudo, mulher é mais carinho, então é diferente. E buscar fazer isso, tanto as parcerias, tanto o conhecimento, buscar conhecimento de mulheres, né? Trazer, porque a mulher, a chance dela ter passado já quase todas as dores que tu vai enfrentar são enormes, né? São. E a gente fala ali na Palco, né? A gente atende todos os públicos. A gente fala, a gente gosta muito dos homens. Eu casei com um, fiz um, inclusive, eu tô botando um aí no mercado, espero que bote bem no mercado. Mas o universo feminino é diferente. É diferente. A gente passa por coisas que eles nem imaginam. Me lembro um café da manhã, meu marido gosta muito de conversar sobre negócios comigo, até porque ele é funcionário público, então é outro mundo, né? Por isso que eu conheço esse outro mundo. E eu estou falando para ele, poxa, saiu uma pesquisa agora comprovando aquilo que eu já sabia, que mulheres têm um acesso a crédito dificultado, com taxas de juros maiores, tinha acabado de sair uma pesquisa. E ele, mas por que isso acontece? Eu falei, porque nós temos menor credibilidade por sermos mulheres. O mercado, o mundo dos negócios surgiu para a gente muito tardiamente, se a gente comparar o universo masculino. Então a gente ainda está desbravando. Então uma mulher, ela precisa ir para uma mesa de negociação com muito mais argumentos, quando existem homens naquela mesa. Na hora, eu digo, em N momentos eu precisei lembrar que eu tenho mestrado, por exemplo, numa conversa. É uma coisa que eu não gosto de fazer, mas que foi necessário para poder te impor, para poder me impor naquele momento. Então quando a gente atende, quando a gente faz a aceleração de negócios femininos, um dos dias a gente fala muito sobre
autoconhecimento, empoderamento e traz um pouco esse mundo. Olha, é muito legal negociar com mulheres, mas tu tem que te colocar no universo masculino para aprender a negociar nesse mundo, porque ele vai te exigir outras coisas. Então a gente vai ter a questão do preconceito, a gente vai ter a questão da dúvida. Muitas vezes se tu é uma mulher bonita, isso vai aparecer, né, de uma forma ou de outra. Sim, isso vai, eles vão querer. E eu acho que eles notam isso e querem que tu perceba que tu tá ganhando essa oportunidade porque tu é bonita. Porque tu é bonita. E isso acontece e tá presente. Mas a gente samba, que nem eu digo, e segue o baile, né? Mas eu acho que fiquei muito feliz de te receber aqui. Inclusive, deixo portas abertas, tá? Porque tem N temas, eu poderia ficar contigo aqui o dia inteiro. Né? Agora tu tá abrindo uma série que a gente vai trazer mães empreendedoras para mostrar esse universo mesmo, mães, né? Que eu não tenho muita autoridade, né? Porque eu não sou mãe, mas quero ouvir porque eu sei que tem mulheres incríveis fazendo assim como tu fez. Então, muito obrigada. E realmente agora, falando aí com as nossas gurias e mulheres do Brasil, nós vamos dar início a falar sobre negócios mais pontuais, né? A dor para quem faz bolo, para quem faz semijoias, enfim, agora a gente vai entrar numa série mais pontual, só que como é importante ter a base. E isso, inclusive, vocês vão perceber aí se voltar no YouTube, quem nos assistir os programas anteriores, porque a gente foi construindo essa base. Uma base trabalhando em questões que só mulher entende. Nosso cartão de crédito, nossos gastos, como isso tudo interfere, o nosso autoconhecimento. Que, querendo ou não, para um homem falar sobre isso é muito mais difícil. E o negócio envolve o autoconhecimento da mulher, o nosso sentimento, o nosso particular está muito presente no nosso negócio. Né? Então, muito obrigada de verdade. Eu espero que todo mundo, assim como eu, tenha absorvido muito. Quero te receber mais vezes aqui, já vou deixar aqui, ó, falando na TV sobre isso, porque foi incrível, o Juntos tem muito a acrescentar e continua esse movimento. Vamos potencializar cada vez mais mulheres, né, construírem seus negócios, né, tanto que o programa é Mulheres que Constroem, para ajudar mulheres a construírem negócios prósperos, né, porque eu acredito muito nisso, na independência financeira da mulher, na mulher de negócio, porque mulher sabe administrar, sabe fazer negócio, falar de dinheiro, mulher ama falar de dinheiro. Então, eu acredito que a gente vai fazer uma diferença e vai conduzir esse movimento. Eu fico muito feliz, obrigada novamente pelo convite. Foi muito bom conversar contigo, super aceito participar novas vezes. Eu acho que tem tanta coisa que a gente pode falar, são tantos universos particulares que a gente vive enquanto mulher, enquanto empresária, enquanto empreendedora. Então, obrigada por essa porta, parabéns pela ideia do programa. Eu acredito realmente que a gente é a geração, eu digo assim, a geração que veio antes da gente abrir algumas portas, a geração que está vindo antes da gente tá pegando as portas que a gente está abrindo para elas. Então é muito bom, eu digo que a gente precisa honrar aquelas que vieram antes de nós e abrir portas para as que estão chegando. Porque esse mundo ele tem que ser mais plural, ele tem que ser mais equitativo para todas. Exatamente. Então são movimentos como esse que trazem essa equidade que a gente tanto procura. Ai, obrigada, que bom, muito obrigada mesmo. Gente, daqui a pouco tem mais conteúdos, tem uma Rafa aí falando sobre a contabilidade do nosso negócio. A Laura vai continuar aquela linha editorial com custo baixo que a gente já trabalhou um pouquinho no programa passado. Então fiquem aqui que eu vou aproveitar para dar mais uma absorvida aqui no conhecimento da Ju e a gente se vê daqui a pouquinho. Oi, gente, voltei. Agora estou em outro sofá maravilhoso. Vocês viram, né? Nosso cenário aqui na Ovu é um lugar mais lindo do que o outro. E agora já tivemos uma super aula de gestão aí com a Ju. E vamos, né, receber novamente aqui nossa contadora maravilhosa, que vai nos ensinar um pouquinho da parte mais técnica. É ruim? É chata? É, mas é importante, tá? Então, e como aqui no Mulheres que Constroem nós ensinamos mulheres a empreender certo, né, e da forma correta, e que vai fazer os negócios aí serem prósperos, precisamos falar da contabilidade. Rafinha, o que tu trouxe aí para as nossas mulheres hoje? Então, acho que como a gente já falou anteriormente sobre outros tipos, vamos falar agora então sobre as etapas para formalizar os outros tipos jurídicos de empresa. Falamos anteriormente sobre a MEI, microempreendedor individual, que não precisa de contabilidade, mas no caso da empresa já ter crescido o suficiente para precisar do contador. Que vai acontecer, porque seremos prósperas nos nossos negócios. Exatamente, a gente tem algumas formalidades a serem cumpridas. Algumas definições têm que ser feitas, tá? Além da gente fazer o nosso plano de negócio, que é o planejamento do negócio, precisamos definir daí com o contador qual vai ser o porte da empresa.
essa empresa ela pode ser microempresa, empresa de pequeno porte ou demais empresas. Isso depende da nossa previsão de faturamento. A microempresa ela pode faturar até R$360 mil por ano. Tá. A empresa de pequeno porte até 4,8 milhões por ano. Já ajudou. Queremos esse faturamento. E as demais empresas é quando a gente ultrapassa esse faturamento ou algum outro caso impeditivo de não poder ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Definido isso, passamos então para a definição da natureza jurídica. Isso vai depender se essa empreendedora vai atuar sozinha ou com sócios. Se ela atuar sozinha, ela pode ser empresário individual ou uma sociedade limitada unipessoal. E daí é só ela. Exatamente, ela vai atuar de maneira sozinha. Eu recomendo fortemente que faça a sociedade limitada unipessoal. Por quê? Não tem capital social mínimo e a sócia ela vai responder até o limite do capital social. Então, o patrimônio pessoal dela não se mistura com o da empresa. Isso é bem importante também ter essa separação, inclusive nessa formatação da empresa, para não misturar o pessoal com o da empresa. E por uma questão de segurança, porque se ela tiver até alguma dívida civil com bancos, ela não vai responder com o patrimônio pessoal dela. Então é uma segurança. E todas as atividades podem ser SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal. Não são todas que podem ser MEI, todas podem ser Sociedade Limitada Unipessoal. E se ela for empreender com outros sócios, então a gente tem outros tipos jurídicos. O principal é a Sociedade Empresária Limitada, que é muito similar à Sociedade Empresária Unipessoal, só que nesse caso o quadro societário vai ter 2 ou mais pessoas. Que no meu caso, né, como eu tenho um sócio, a gente começou lá no início com um MEI, quando já teve um faturamento legal, a gente mudou e foi para limitada por sermos 2, né? A gente teve essa alteração. E essa transição, Rafa, sou MEI, preciso, né, trocar o meu regime, estudei, estou assistindo os programas aqui do Mulheres que Constroem, meu negócio está crescendo, estou aplicando e preciso mudar o meu regime jurídico. Além de, sei que preciso procurar um contador, mas eu, né, não sei se todo mundo é assim, mas eu gosto de já ir com algum conhecimento, né, até para saber, para observar e passar as coisas certas da minha empresa. Descobri ali que preciso sair do MEI. O que eu falo para o contador? Que informações eu levo para ele? Então, já vamos ter ali no CCME algumas informações básicas da empresa e ou pode fazer um encerramento desse MEI e abrir um novo CNPJ, ou a gente faz o desenquadramento. Os 2 processos eles são parecidos. É necessário, o MEI ele não tem contrato social, ele tem somente esse certificado de condição de MEI. Só que os outros tipos jurídicos, eles têm que ter algum documento que formalize a constituição da empresa. Normalmente, para limitada, por exemplo, é o contrato social. No contrato social, vão ser colocadas as atividades da empresa. Então, é muito importante detalhar exatamente o que vai ser exercido pela empresa, para que o objeto social que vai estar no contrato reflita exatamente as atividades exercidas. Com algumas informações básicas, então, a gente vai fazer o contrato social, então ele vai ser redigido e levado a registro na junta comercial. O processo para desenquadramento do MEI, da condição de MEI e constituição de empresa é muito similar, porque o contrato social ele também vai ser redigido, ele também vai ser levado a registro na junta comercial. A diferença é que o MEI já tem o seu CNPJ. E na empresa que está sendo constituída, a gente vai obter o CNPJ pela primeira vez. Entendi. E depois de obter esse CNPJ, a gente vai, então, passar para as inscrições municipais ou estaduais, dependendo se a atividade é de serviço ou de comércio, e a obtenção dos alvarás e licenças. E isso depende de atividade para atividade. Sim. Não podemos generalizar. É até legal assim, falar sobre isso, porque até hoje, gente, eu não lembro de todos os números. Às vezes me pedem alguns fornecedores, qual é a tua inscrição estadual? E eu fico, então, porque eu só lembro do meu CNPJ, né, que acaba sendo quase que o CPF da empresa, mas é um número que existe, aí eu olho lá nos documentos e tem. Mas isso que tu trouxe, Rafa, é bem importante, então, pra gente sempre conhecer. Olha a importância de conhecer o nosso negócio para tudo. É para fazer gestão, é para criar o nosso marketing, é para poder levar, inclusive, para um contador, né? Vou sair do MEI, eu preciso conhecer o meu negócio para saber o tipo de serviço que eu quero que esteja ali no contrato social. No meu caso, por exemplo, quando a gente foi virar, né, uma limitada, nós tínhamos aulas de Muay Thai, mas nós queríamos vender produtos, nós queríamos fazer outras coisas, então nós não tínhamos ainda, mas como era algo que a gente queria,
quando a gente foi fazer esse processo, eles já colocaram tudo ali no contrato social. Então, até para chegar, estou crescendo, beleza, mas ainda não tenho toda essa gama de produto, mas vou ter, já é importante colocar no contrato social, porque eu acho que depois até tem custo para alterar, né? Sim, exatamente. Toda vez que a gente vai fazer uma alteração contratual, essa alteração também é redigida, também levada a registro, e existem taxas. E também tem taxa. Aí, quando a empresa já está nesse nível, gente, é taxa, paga, que é bom, tá? Não vou dizer que é ruim, porque se tu tá pagando é porque a tua empresa tá crescendo, e eu desejo de coração que tu tenha taxas, porque a tua empresa vai crescer, mas é importante conhecer, porque daí tu consegue eliminar algumas, né, de gastos desnecessários. Isso sobre conhecer o teu serviço é muito importante, porque é um contrato só, é uma vez só, e quando tu for implementar isso na empresa, tá tudo certinho, porque está no teu contrato, tu pode fazer esse tipo de serviço, né? Exatamente, a gente otimiza todo. Otimiza o processo financeiramente, tudo, e fica sempre no resguardado, né? Tem esse respaldo ali do contrato social, e principalmente para quem vai ter sócios, que acontece bastante também, né? A gente tem as pessoas que empreendem sozinhas, mas como no meu caso, que tem um sócio, o contrato social traz a segurança, né, Rafa, para os dois lados, para os dois sócios, tem um contrato, isso é muito importante, né? Quando se tem uma sociedade, ter essa formalização do contrato, não só porque nós somos amigas, vamos empreender, e depois, né? É a mesma coisa que um casamento. Depois, quando tá no fim, é que dá o problema, né? Exatamente. A sociedade, ela é um casamento. Então, é uma coisa muito importante para a gente se atentar antes de iniciar uma sociedade. Quem vai ser o seu sócio? E o melhor, porque o que está no papel não se discute. Então, quanto mais específicas forem as cláusulas, isso é um tema para a gente explorar melhor. A gente vai trazer esse mais porque é um a fundo. bem complexo, mas a gente tem sim colocar várias cláusulas de proteção para ambos os sócios. Sim. E para entender como é que vão funcionar as cotas sociais. E a responsabilidade também, né? Acho que de cada um, até onde vai. Eu acho que isso é bem importante, ainda mais que o número de mulheres que se unem para empreender é um número grande também. E é importante dizer que não se trata de desconfiança. Já ouvi pessoas falando para mim, Luana, se eu fizer um contrato com a Rafa, é porque eu estou desconfiando. Não, é uma segurança para os dois lados, é uma segurança para a empresa. Nessa hora já tem que estar muito com a mentalidade de empreendedora, né, do que tu quer ser, da empresária de sucesso que tu vai ser. Então, desde o início, vai começar a empreender com alguém, vai ter um sócio, faz um contrato social. Uma coisa importante sobre o contrato social é que a gente tem algumas cláusulas que são obrigatórias e outras que são facultativas. E isso varia de acordo com cada natureza jurídica. Então, no contrato social, a gente vai ter que sempre seguir o Código Civil e verificar de acordo com a nossa natureza quais são as cláusulas obrigatórias e conversando com os futuros sócios, né? Sim. O que mais que a gente pode adicionar que seja importante para eles. Então, para o contrato social, a gente orienta realmente a já ter uma contabilidade, né? Já ter um acompanhamento, porque isso também, se feito da forma errada, pode ser muito prejudicial, né? Pode vir a prejudicar muito a empresa, os sócios, até os funcionários, né? Se já está nesse nível. Mas beleza, saí do MEI, minha empresa está crescendo, está seguindo as dicas aqui do programa, está prosperando, vou fazer essa formalização, tá? Entendi que preciso levar o conhecimento do meu negócio para o contador. O que eu tenho que desprender financeiramente, tá? Que é, tipo assim, de taxas, vamos dizer. Tem uma média, claro, eu sei que cada contabilidade tem os seus honorários, tá? Isso, e cada um vai encaixar dentro das possibilidades. Mas o que é geral de pagamento? A gente tem algumas taxas básicas, taxa de abertura, e essas taxas, elas variam de estado para estado, porque cada estado tem a sua junta comercial. Sim. E elas variam também de município para município. Então, é algo bem específico, varia bastante. Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que fica em torno de R$400 aqui em Porto Alegre. Mas em São Paulo, por exemplo, pode chegar até 1.500. Mas então, de taxa, a gente sabe que tem uma que é taxa de abertura, que cada uma pesquisa ali para já ter uma ideia na sua cidade. Mais alguma? A gente tem a taxa da junta comercial de abertura, que eu acho que tem em torno de R$190. O CNPJ, ele não tem nenhuma taxa para a Receita Federal para ser emitido. E depois nós vamos passar para as taxas de alvarás e licenças.
E daí, você sabe, o céu é o limite, né? Aí já é outra Isso conversa. varia muito de atividade para atividade, né? Porque cada atividade específica vai depender de alguns tipos de licenças. Então, isso não tem como a gente generalizar. Mas a gente sabe que são essas que tem essas taxas que existem. Então, quando tu for fazer no teu planejamento financeiro, porque né, tu tá bem organizada, tu vai colocar ali, além dos honorários da contabilidade, quais outras previsões que tu precisa ter. As taxas, né? Taxas, nossa, esse nome já dá no coração do empreendedor já dá uma dor, mas é um crescimento positivo, então já coloca uma previsão para esse tipo de despesa, né? Para não acontecer de tu estar lá formalizando e, putz, e agora? Não contei com isso, vou ter que sangrar a empresa ou vou ter que pegar do caixa porque não me programei. Então, vocês já sabem que tem honorários da contabilidade e mais uma verba para as taxas. Inclusive, os municípios devem ter portais, né? É uma informação aberta? Sim, é uma informação pública, então é fácil de conseguir verificar quais são os valores das taxas, tudo que tem que ser pago. E isso é uma previsão que a gente também faz quando a gente está planejando a abertura da empresa. E algo muito importante também para conversar com o contador antes de iniciar a empresa e para não trazer custos desnecessários é o regime tributário. O regime tributário ele vai ser uma combinação das atividades que vão ser exercidas e o faturamento. E do faturamento da empresa, exatamente. Ah, sim, que daí eu sei o que eu tô... A minha projeção de faturamento com as minhas atividades vai ser o meu regime tributário. O regime tributário nada mais é do que o pagamento de impostos, mas a gente precisa dessas duas informações. Essa é a parte... Falou imposto, chegando, né? Em dia 20 ainda, gente, é uma coisa que é complicada. É um momento difícil, pagamento do imposto. Chegando, né, gente, então, de imposto, vocês viram que dói, né? Na realidade do empreendedor dói o tal do imposto. Mas, então, a gente vai chegar a esse valor para ter, porque precisa ter. Formalizei, preciso ter o meu regime tributário. Isso, o regime tributário, então, ele leva em conta duas questões muito importantes que a gente precisa conversar antes para planejar a abertura, que são as atividades econômicas, que a gente já definiu elas antes, e a nossa previsão de faturamento. Porque o regime tributário, o mais comum é o pessoal optar pelo Simples no início, né? Porque o Simples tem custos mais baixos de impostos. Mas a gente tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E cada caso tem que ser individualmente vai estudado. ser individual. E isso, gente, vai dar tema para vários programas, inclusive agora trabalhando os assuntos mais específicos, a gente vai trazer qual o regime para aquela atividade. Então, tu que está empreendendo ou quer empreender, não perde o nosso programa, que ele é sempre incrível, com muito conteúdo, né? Então, isso é importante, porque depois, quando tu for aplicar no teu negócio, tu precisa ter realmente o regime tributário para ti, e essa informação facilita na hora que tu for conversar aí com o contador. Então, Rafinha, muito obrigada por mais essa aula aí de contabilidade, que eu tenho certeza que está fazendo muita diferença aí para muitas pessoas. Mulheres já com conhecimento, indo construir os seus negócios prósperos e certos, né? Que é isso que a gente quer. E era isso, então. Muito obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal. E daqui a pouquinho eu volto com a Laurinha, trazendo mais questões de marketing para nós. Voltei para esse sofá, né, gente? Vocês viram que eu amei esse sofá, porque é muito confortável. Gostei também. Voltei pra gente ter aquele nosso papinho sobre linhas editoriais. Já, inclusive, apliquei lá na minha empresa várias coisas que eu aprendi contigo semana passada. Sim, espero. Já apliquei. E agora, Laurinha, nossa marqueteira, vai trazer ferramentas, né, Laura? Pra fazer tudo aquilo acontecer. A gente viu calendários, viu questões de trends, né? De usar ali os assuntos do momento. Mas beleza, sei que eu tenho que usar. Como usar? E agora? Então, tô eu aqui com o meu computadorzinho, porque eu fiz mais ou menos um beabá aqui, um passo a passo de onde que eu vou tirar a inspiração. Eu falei lá semana passada que o calendário promocional, ele te ajuda muito a te inspirar, né? As trends e tal. Mas meu Deus, como é que eu faço? Então, o que eu comecei a pensar? A gente primeiro, como é que a gente busca os assuntos quentes? Acho bem importante buscar referências. Eu, por exemplo, busco muita referência no meu trabalho. Como eu falei semana passada, nem todo mundo é criativo, mas o teu cérebro bem alimentado, tu vai fazendo links. Então, buscar referência, entra no TikTok, entra no Instagram, sabe? Vê o que está rolando por aí, assiste televisão,
assiste série, cinema, música, tudo é referência para esse momento. E eu acho que é interessante, só para aproveitar, olhar essas coisas com um olhar já casando o teu negócio. Não é só vou olhar, vou ficar aqui perdendo 2 horas do meu dia no TikTok, no Reels, para nada, né? Já que tu vai dar aquela roladinha ali, porque vai acontecer, quem falar que não tá mentindo, faz isso com um olhar estratégico. Né? Vou olhar, inclusive é legal até quando tu vai seguir alguma coisa, seguir ali conteúdos e pessoas que vão alimentar a tua criatividade, né? Acho que isso já fica bem legal, tu já te cercar, aquela questão de ambiência, né? Já fazer esse ambiente criativo no Instagram, nas redes sociais, do que tu vai consumir. Então, tu vai olhar o teu Reels que tu adora, aí vocês viram que eu gosto de um Reels, né? Tu vai olhar o Reels, mas já pensando, posso aplicar isso no meu negócio. Já ir se alimentando disso, né? Isso que tu falou, né, de estar lá scrollando a tua rede social, enfim, e estar perdendo tempo. Quando tu é empreendedor e tu precisa vender e ser criativo, isso não é perder tempo. Claro, uma coisa é tu ficar vendo vídeo nada a ver e outra coisa é tu focar no teu negócio. A gente até em propaganda, em agências, a gente tem inclusive uma tarefa que é a pesquisa de referências. É aquele momento que eu vou dedicar do meu dia para olhar de tudo, né? Então, dedica no teu dia 1 hora, meia hora, enfim, que vai fazer parte do teu trabalho. Se tu faz bolo e tem um momento que tu vai assar o bolo, vai ter um momento que tu vai olhar a rede social, porque faz parte do teu trabalho. Então, olha, pesquisa, Pinterest, Instagram, TikTok, site de fofoca, o que seja. Olha, abre teu horizonte, abre teu cérebro para isso. Então, coloca na tua agenda essa tarefa. Uma tarefa muito difícil que é ficar no TikTok. Vai ser um sacrifício. Vai ser horrível. Acho que a segunda coisa bem importante é pesquisar o teu concorrente. Então, desde o teu concorrente direto e aquela tua inspiração, né? Uhum. Quem é a tua marca inspiração? Qual é o teu bench, que a gente chama em marketing? Eu sou isso, gostaria de ser isso e sonho em ser aquilo. Então, eu faço maquiagens, eu vou olhar as maquiadoras que estão ali perto de mim. Qual é o meu case? Cara, eu quero ser um maquiador, assim como maquiador celebridades. Como que ele se comporta? Como que ele fala? Como ele mostra o trabalho dele? Como que ele entra nos assuntos? Então, isso eu acho bem importante também. E também isso tu coloca na tua rotina. Então, não é só ficar no TikTok vendo coisas, enfim, vendo vídeos ou coisas desnecessárias. Mas focar, eu vou pesquisar 10 minutos no meu concorrente, quem são, o que eles estão falando, enfim. E, anota. Cara, eu tô vendo que meu concorrente está fazendo isso aqui. E esse está fazendo aquilo lá. Será que eu não posso fazer isso no meu negócio também? E isso é legal, que não estamos falando copie o seu concorrente, se inspire no seu concorrente. Eu acho que isso é bem importante, né? Como a gente está aí ensinando as empreendedoras, né? Ninguém está falando para copiar. É se inspirar e trazer para a tua realidade. Exatamente. Né? Até antes com a Juliana a gente falou muito sobre isso na questão de gestão, né? Se espelhar nas empresas. Mas é isso, é tu consultar, é uma forma também de conhecimento, né, das marcas, do que o mercado está fazendo e tu te inspirar com isso, né? Trazer para a tua realidade. E aquilo que eu falei, né? As coisas ficam armazenadas no nosso cérebro. Então, por mais que pareça, mas eu tô com uma chuva de informações, não vai dar certo, dá. Em algum momento, tu vai lá pensar alguma coisa pro elas e deve ter acontecido contigo, de tu, lembrei daquilo que eu vi 1 mês atrás. Agora eu vou aplicar. Então, as coisas ficam armazenadas na nossa cabeça, né? Então, é importante tu estar sempre captando. E aí, o calendário promocional que eu falei semana passada, aqui eu trouxe mais como achar, eu vou passar um link para vocês de um lugar que eu gosto bastante. Mas existem N sites que falam sobre isso. Então, tu vai lá no Google, bota calendário promocional e vai vir um monte de sites, porque isso é uma coisa muito importante para o varejo, principalmente, muito utilizada. São mais de 300 datas. Todo dia é dia de alguma coisa, praticamente. Então, nós temos mais de 300 datas nesse calendário, então tem muita coisa para ser utilizada.
E lembra, né, que o calendário promocional, ele gera conexão com o teu público. Né? Exatamente. Então, e mostra também uma maturidade. Nossa, ela tá ligada. Essa pessoa tá pensando no todo. E a pessoa também tá vendo tanto sobre aquilo, que daí quando vem o que tu tá vendendo, ou o teu serviço, ela lembra, ela associa, ela sabe que ela precisa. Exatamente. Né? Mas casando a questão de se inspirar com um calendário, acontece muito comigo. Eu tenho esses momentos de inspiração, que eu olho os conteúdos e eu penso, às vezes é uma coisa de Páscoa, e eu penso, cara, vou usar isso lá no Natal. Aí eu vou lá no meu calendário de Natal e boto sugestão de post. E coloco essa ideia, porque dali 2 horas ela vai sumir da minha cabeça. Tipo, esqueci. Então o calendário me ajuda muito nisso. Às vezes eu olho alguma coisa e me inspiro, mas ali naquele momento, às vezes, já está muito em cima para eu fazer uma ação, né? Dependendo do que é. Mas eu vou lá pro meu calendário e, isso aqui vai casar com o consumidor, isso aqui vai casar com o Dia do Gaúcho, lá em setembro. Então, é muito importante casar essas 2 informações. Eu acho que tu trouxe as 2 juntas, né, de uma forma muito assertiva para entender. Porque isso é primordial e ajuda nessa questão criativa, a ter uma rede social ativa, né? Que isso faz diferença também. Então, acho que é bem legal fazer esse link dos 2, assim. Sim, até porque muitas vezes a gente tem várias ideias, isso acontece muito na nossa área, na publicidade. Aconteceu essa semana, inclusive, de eu ter muita ideia para uma coisa. E eu não vou ter dinheiro para fazer tudo aquilo ali. Então, eu vou botar num saquinho, uma caixinha e vou usar depois essa ideia. Então, isso acontece muito, sabe? A gente não é reaproveitar, mas entender que eu posso, uma raiz, uma ideia de uma coisa pode funcionar de várias formas. Assim. Então, e fora que dá para adaptar, né? Além de adaptar para a realidade, dá para adaptar para outras datas, né? E isso é muito legal, a gente pontua muito e eu vou reforçar muito aqui para sempre adaptar com a realidade. Uma coisa, se inspirar, né? Tem uma empresa que tem 10 vezes o tamanho da tua e fez uma super ação publicitária, né? E gostei da ideia, vou adaptar para minha realidade, tá, gente? Porque eu vejo muito disso, das pessoas querendo comparar, né, com grandes empresas e, às vezes, se endividando, fazendo algo muito errado, só por querer fazer igual o outro no tamanho, na proporção do outro. Então, é bem importante, eu acho que no marketing, principalmente a gente está falando de Instagram, ter essa realidade. Vou fazer dentro do meu orçamento, das minhas possibilidades e do meu produto, né? Porque com certeza o produto não vai ser, pode ser parecido, mas não é o mesmo. Então, acho que é bem, bem legal. E uma outra coisa que eu tracei também, que não tem tanto a ver com linha de conteúdo, mas acho que para fechar o assunto é interessante, que é tu entender o teu negócio e estudar o teu negócio. Aprender nunca é demais, então se tu vai estudar para entregar o teu produto de uma forma melhor, estuda bem o teu negócio, porque tu tem que saber aquilo ali de A até Z, o que eu consigo fazer, o que eu consigo entregar, e isso na hora de comunicar vai ficar mais fácil também. Tu vai conseguir juntar o teórico, que é o que tu faz, com a data que eu tenho que entregar, ou com o momento. Eu estava falando agora e me veio, já começo a ter ideias aqui, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, uma coisa palpável. Eu sou uma pessoa que faz bolos. Cara, eu vou inventar um mini rodíziozinho, bifezinho de bolinhos para entregar em datas comemorativas. Então eu vou ser a mulher que faz o bolinho de presente para as datas comemorativas. Eu sou a mulher que vai fazer o bolinho pro dia da secretária, pro dia do amigo, pro dia do irmão, pro dia da professora. Eu vou ser essa pessoa. Eu vou ter aquele kitzinho para isso. Eu vou fazer o kitzinho focado com uma bandeirolinha em cima, com não sei o quê. Então, também é uma forma de te destacar de alguma forma. Sou a pessoa que faz aquilo. Sou a guria da data comemorativa. Sou a guria do bolo... Do presentinho, da lembrancinha. A guria do bolo do pote, papapá, sei lá. Então, acho que também é uma forma de tu conseguir dar uma personalidade pra ti também, sabe? Gente, vocês estão vendo. Daqui a pouco vai sair aí a fábrica de bolos da Lu, porque acho que eu vou abrir uma coisa. Nós vamos acabar abrindo sobre bolos, porque dá vários exemplos. A gente ia comer tudo verdade. Bolo, não ia dar certo. Mas eu acho que é um exemplo palpável, né? Realmente palpável. É um modelo de negócio do Brasil que começa pequenininho, que começa a crescer. Mas então eu acho que era isso por hoje.
vai ficar ali para quem está nos assistindo no YouTube embaixo, ou quem está na TV e depois vai dar uma revisada nesse conteúdo riquíssimo. Tá ali no YouTube certinho os links para vocês terem acesso a esse material também, que Dona Laurinha vai deixar ali disponibilizado. E nos vemos num próximo episódio com mais conteúdos de marketing. Beijo, tchau, gente! Encerramos aí a gravação de mais um episódio do Mulheres que Constroem, nesse espaço lindo da OVU, né? Então, espero que vocês tenham aprendido muito, assim como eu, com tudo que teve de conteúdos aqui. Quero agradecer também o Salão Jung, que pegou junto com a gente e tá aí, arrumou meu cabelo, né? Que vocês viram que tá muito lindo hoje. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês já apliquem nos seus negócios. Semana que vem tem muito mais conteúdo e vamos juntas construir negócios prósperos.